Olá pessoal, hoje nós estamos na nossa aula assíncrona, né? E daí nós vamos falar sobre a questão da relação profissional-paciente, especificamente do sigilo profissional. Então, dentro do sigilo profissional, né, nós temos que respeitar aí a questão da privacidade do paciente, né? Esse princípio essa privacidade, ela está dentro do princípio da autonomia, certo? O paciente, de acordo com o princípio bioético que nós vamos ver mais na frente, ele tem direito a essa privacidade, seja com relação às suas informações, à sua vida, à exposição do seu corpo e ao seu prontuário. Engloba a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, né? Como a gente já havia falado. Sua garantia requer a observação da confidencialidade de suas informações. Essa questão da confidencialidade, pessoal, nós temos que nos inteirar, porque muitas vezes o nosso paciente ele acaba nos confidenciando algo sobre a sua vida pessoal, né? Sobre a sua intimidade, sobre a sua privacidade. Cabe a nós manter essa informação como sigilo profissional, tá? Se nessa confidência o paciente estiver precisando da assistência de outro profissional, por exemplo, um psicólogo, um assistente social, nós podemos tentar persuadir esse paciente a confidenciar isso para esse profissional que pode ajudá-lo mais do que nós. Mas isso tem que ser, né, com uma conversa com o paciente. Por si só, o profissional não pode tomar essa iniciativa sem, né, a permissão do paciente. Porque ele vai acabar, se isso acontecer, né, o paciente vai acabar não mais acreditando neste profissional e a questão, né, dessa relação profissional-paciente vai ficar desgastada e por muitas vezes o paciente pode até abandonar o tratamento. Profissionais e administradores de saúde estabelecem condições para que o paciente autônomo possa decidir quais informações quer manter sobre o seu exclusivo controle e quais quer comunicar aos seus familiares, colegas ou à própria sociedade, decidindo quando, onde e em que condições quer que sejam revelados. Isso aí, né, acontece mais, por exemplo, com as pessoas famosas, né? A mídia ela está sempre, né, cercando essas pessoas e elas têm, né, que ter o seu direito da privacidade e o seu princípio da autonomia respeitados e informar aquilo que ele acha necessário, né, que a mídia saiba, ok? Então, quando a gente vê aqueles boletins sobre o estado, né, de saúde de saúde doença determinado ator, atriz, alguém da mídia, né, sempre com a autonomia do paciente, ok? Então, pessoal, essa questão da privacidade, ela tem que ser muito respeitada. Quando nós vamos fazer, né, uma orientação
quando nós vamos fazer um procedimento com esse paciente, a privacidade do seu corpo também tem que ser respeitada. Então, se ele tem certas, né, peculiaridades no seu próprio corpo que não são necessárias, né, para que não impedem com relação ao seu fator, ao seu estado de saúde, doença, né? Isso não precisa ser divulgado, né? Por exemplo, se ele tem uma tatuagem em determinados locais que são mais íntimas, que isso não vem, né, entrar aí no tratamento, isso não precisa ser divulgado quando nós vamos trabalhar com o corpo desse paciente, ok? Aí nós vamos falar um pouquinho sobre o segredo profissional, tá? A origem do segredo profissional, ela vem de um pensamento de Hipócrates, tá? Onde ele diz que as coisas que eu verei ou ouvirei dizer no exercício da minha arte ou fora de minhas funções, no comércio dos homens, e que não deverão ser divulgadas, eu calarei, percebendo-as como segredo invioláveis, tá? Nós sabemos que Hipócrates, ele começou, né, dentro da história das práticas de saúde, foi ele que nos trouxe as observações com relação à ciência, tá? E dentro dessa ciência, ele nos trouxe esse pensamento aí, né, com relação ao sigilo profissional, que passa muitos anos, tá? E que, se não pode ser divulgado, se não pode ser dito em determinados locais, ele se calará, tá? E é isso que nós devemos fazer diante do nosso segredo profissional, diante da nossa profissão, tá? Tem determinadas coisas, pessoal, que são peculiares do paciente. E essas informações, né, isso que a gente observa, deve-se permanecer dentro da equipe que está assistindo o paciente, tá? Porque como nós já até falamos em outras aulas, né, caso essas informações sejam violadas, né, venham a público, tá? Que se trata da privacidade do paciente, essa equipe ela vai ficar vai perder sua credibilidade, né? Ela vai ficar desacreditada. E isso, para uma comunidade, né, ter uma equipe que presta uma assistência de saúde desacreditada, tá? Ela vai buscar outro serviço, né, em outras localidades, ok? E a equipe, ela fica mal vista e sem realizar realmente suas atividades que são básicas dentro de uma comunidade aí. E como definição, nós temos que o segredo profissional, ele compreende as informações que os profissionais têm acesso no exercício de suas atividades, quando transmitidas pelos pacientes ou responsáveis, obtidos através de anamnese, exame físico e dos cuidados ao paciente, tá? Então, essas informações, né, que são inerentes ao processo do cuidar, tá? Nós obtemos essas informações do próprio paciente, do seu responsável ou familiar, tá? Através da entrevista que nós fazemos com esse paciente, que é a anamnese, através do exame físico e no processo de cuidar, tá? Quando nós estamos cuidando desse paciente, muitas vezes, né, ele confia tanto em nós como profissionais que eles acabam nos confidenciando determinadas situações em que ele passa, certo? E isso deve ser mantido como segredo profissional. O segredo profissional ele se estende a todos os profissionais envolvidos em práticas sanitárias, não sendo exclusivo daqueles que executam atividades como médicos, psicólogos, enfermeiros, etc.
torna-se uma obrigação ético-legal de todos os profissionais e do corpo técnico-administrativo que atua nos serviços de saúde, mesmo aqueles cujas profissões não estejam sob controle de normas de ontologias, né, que são as regras, ou de conselhos de ética profissional. Então, o que é que isso quer dizer? Que a gente fala muito na questão do segredo profissional, do sigilo, com relação à equipe de saúde, né? Com relação à equipe que está assistindo esse paciente. Mas, né, esse sigilo, ele tem que ser preservado por todos os funcionários, por todos os profissionais que trabalham naquela instituição. Por algumas vezes, o paciente ele pode até se identificar mais com uma pessoa que não são aqueles profissionais que estão assistindo. Exemplo, com alguém do administrativo, com alguém dos serviços gerais, tá? E isso, pessoal, se for necessário para a assistência, né, para o tratamento desse paciente, esse funcionário ele deve falar com o paciente para que ele relate isso para o profissional que pode ajudá-lo, tá? Se isso não for necessário para o tratamento, né, se for um segredo, né, bem pessoal, que não venha intervir no tratamento desse paciente, esse funcionário, né, esse profissional deve manter isso em sigilo. Exemplo, se o paciente sofre de maus tratos, né, de violência psicológica, de agressões, possa ser até só verbais, tá? E ele relata isso pro pessoal, para um funcionário de serviços gerais, tá? Isso pode ser importante, né? Esse relato pode ser importante para que a equipe que está assistindo esse paciente venha a concluir que o pico hipertensivo dele é sempre alto, mesmo ele fazendo uso de todas as medicações, devido ao estresse que ele sofre com essas violências. Então, isso é importante para o tratamento desse paciente, né? Para que ele receba um apoio aí psicológico, para que ele receba um apoio do assistente social, tá? Então, assim, esse auxiliar de serviços gerais vai conversar com esse paciente para que ele conte a um psicólogo sobre o que ele passa, a um assistente social sobre o que ele está passando, que isso vai ajudá-lo no seu tratamento. Agora, digamos que, né, ele conte, né, algo que esse paciente conte a algum profissional, algo que não está direcionado, não está ligado ao seu processo de saúde-doença, né? Digamos que ele saiba que não é filho dos pais, é filho legítimo, né? Que isso não vem a influenciar no seu tratamento, certo? Então, o profissional deve manter o segredo, né? Porque isso foi uma confidência do paciente, mas que isso não vai implicar aí no seu tratamento, ok? Então, muitas vezes nós falamos, né, com relação a esse segredo ser da equipe que o assiste, mas determinadas informações muitas vezes, né, podem ser contadas, confidenciadas a outros profissionais que não são os da assistência de saúde. E isso deve ser mantido, desde a pessoa que está na recepção, no acolhimento, até os administradores. Então, todos os funcionários, todos os profissionais que estão naquela instituição devem ter um pacto aí, tá? Com relação a esse sigilo profissional. A simples comunicação de que determinada pessoa está doente, internada, ou mesmo que foi consultada em estabelecimento de saúde, se revelada contrariamente ao seu desejo, e não se caracterizando situações de exceção ético-legais, pode representar uma violação ao direito do paciente, pois se estaria rompendo o anonimato ao qual o interessado não teria consentido.
tá? Então, o que é que isso quer dizer? Que nós temos algumas situações que nós vamos ver mais na frente que nós podemos estar quebrando esse sigilo profissional. São exceções, em alguns casos, tá? Fora esses casos, esse segredo ele deve ser mantido, tá? E outra coisa, pessoal, mesmo que todos, né, fora da instituição saibam uma informação com relação à saúde desse paciente, nós, como profissionais dessa instituição, não podemos estar confirmando esta divulgação, tá? Então, tudo que acontece na instituição, ela permanece na instituição. Tudo que é confidencial do paciente fica confidencial à instituição, ok?